Bom, então nessa aula a gente vai falar sobre alguns critérios de avaliação e as principais doenças que podem acometer os bovinos e ser identificadas então na inspeção pós-morte desses animais. Bom, essa aula foi retirada basicamente do RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, que é o Decreto 9.013, de 29 de março de 2017. Bom, então começando aqui com os abscessos. Bom, os abscessos, tudo vai depender do tamanho dele e da localização, certo? Se forem abscessos múltiplos e disseminados com repercussão no estado geral da carcaça, então vai haver uma condenação total dessa carcaça. Então devem ser condenadas carcaças, partes de carcaças ou órgãos que sejam contaminados acidentalmente com material purulento, com alterações gerais como caquexia, anemia ou icterícia decorrentes de processo purulento, devem ser destinadas ao aproveitamento condicional pelo uso do calor as carcaças que apresentarem abscessos múltiplos em órgãos ou em partes sem repercussão no estado geral da carcaça, depois de removidos e condenadas as partes atingidas. Devem ser liberadas em casos de abscessos múltiplos em um único órgão ou parte da carcaça, com exceção dos pulmões, sem repercussão nos linfonodos ou no estado geral da carcaça, ou seja, pode ser removido e condenada apenas às áreas atingidas. E liberada caso os abscessos sejam localizados depois de removidos as áreas atingidas. Então, basicamente, vai depender do tamanho da localização, assim como outros processos inflamatórios, e assim como as contusões também, por exemplo. No caso de actinomicose e da actinobacilose, que é uma doença que acomete bovinos e também outras espécies, causando lesões granulomatosas, principalmente nas mucosas orais, a gente vai ter o seguinte: em casos de lesões generalizadas ou localizadas nos locais de eleição com repercussão no estado geral da carcaça, devem ser condenadas. Quando as lesões são localizadas e afetam os pulmões, mas sem repercussão no estado geral da carcaça, permite-se o aproveitamento condicional pelo calor, depois de removido e condenado as partes atingidas. Quando a lesão for discreta e limitada à língua, afetando ou não os linfonodos correspondentes, pode-se fazer o aproveitamento condicional da carne da cabeça por esterilização ao calor, depois de removido e condenadas as línguas de seus linfonodos. Quando as lesões forem localizadas sem comprometimento dos linfonodos e de outros órgãos, e a carcaça também encontrar-se em um estado bom, um estado geral bom, ela pode ser liberada para o consumo depois de removida então essas partes lesadas. Devem ser condenadas as cabeças com lesões de actinomicose, exceto quando a lesão óssea for discreta e estritamente localizada, sem supuração ou trajetos fistulosos. Em relação às afecções pulmonares, quando essas afecções forem extensas do tecido pulmonar, em processo agudo ou crônico, purulento, necrótico, gangrenoso, fibrinoso, associado ou não a outras complicações e com repercussão no estado geral da carcaça, ela deve ser condenada. Então, você observa que muitas das afecções você vai ter que ver se ela é localizada ou generalizada. Carcaça de animais acometidos de afecções pulmonares em processos agudo ou crônico em fase de resolução, ou seja, quando já está sendo curado, abrangido o tecido pulmonar e a pleura com exudato e com repercussão na cadeia linfática regional, mas, observe, mas sem repercussão no estado geral da carcaça, pode ser destinado ao aproveitamento condicional pelo uso do calor. Em casos de aderências pleurais sem qualquer tipo de exudato, resultantes de processos patológicos já resolvidos e sem repercussão na cadeia linfática regional, a carcaça pode então ser liberada para o consumo depois de removidas essas partes atingidas.
Os pulmões que apresentem lesões patológicas de origem inflamatória, infecciosa, parasitária, traumática ou pré-agônica devem ser condenados, sem prejuízo ao exame das características gerais da carcaça. Esse é outro ponto também que serve para outros órgãos. Você pega um fígado, um rim com alguma afecção, mas que é localizada ao órgão, sem que ela seja extrapolada para a carcaça, você condena apenas o órgão acometido. Bom, devem ser condenadas carcaças de animais que apresentem septicemia, que é uma infecção generalizada, piemia, toxemia ou indícios de viremia, cujo consumo pode causar infecção ou intoxicação alimentar. Incluem-se, mas não se limitam somente a essas afecções, os quadros clínicos de 1. Inflamação aguda da pleura, do peritônio, do pericárdio e das meninges. 2. Gangrena, gastrite e enterite hemorrágica ou crônica. 3. Metrite. 4. Poliartrite. 5. Flebite umbilical. 6. Hipertrofia do baço. 7. Hipertrofia generalizada dos nódulos linfáticos. 8. Rubefação difusa do couro. Então, essas carcaças que tiverem esses quadros clínicos devem ser condenadas. As carcaças e os órgãos de animais em estado de caquexia também devem ser condenados. A gente vai ter ilustrações mais à frente de animais caquéticos, são animais bem subnutridos, com o score corporal bem baixo, com as costelas aparecendo, já debilitado, certo? Então essas carcaças devem ser condenadas. Em caso de brucelose, às vezes vem um lote já diagnosticado com a sorologia de brucelose, ou então você pode, na linha de inspeção da carcaça da parte externa cranial, você consegue cortar o ligamento peitoral e se o animal tiver acometido por brucelose, você consegue identificar ela ali e desviar então para o departamento de inspeção final. Então as carcaças devem ser condenadas juntamente com os órgãos de animais com sorologia positiva para brucelose quando estiverem em estado febril no exame antimorte. Ainda com brucelose, animais reagentes positivos a testes diagnósticos devem ser abatidos separadamente e suas carcaças e órgãos devem ser obrigatoriamente encaminhados ao departamento de inspeção final, assim como qualquer outro animal abatido em abate de emergência. Carcaça e vísceras obrigatoriamente devem seguir para o DIF. Animais reagentes positivos para brucelose que apresentem lesões localizadas devem ter suas carcaças destinadas ao aproveitamento condicional pelo calor, depois de removidas e condenadas as partes atingidas, inclusive o úbere, o trato genital e o sangue. Visto que a brucela ela habita ali o trato reprodutivo desses animais. Os animais reagentes positivos ao testes para brucelose, na ausência de lesões indicativas, podem ter suas carcaças liberadas para o consumo in natura, devendo ser condenados o úbere, o trato genital e o sangue. Carcaças de bovinos reagentes positivos ou não a testes diagnósticos para a brucelose que apresentem lesão localizada podem ser liberadas para o consumo in natura depois de removida e condenada essas áreas atingidas. Animais reagentes positivos ao teste de diagnóstico para brucelose, na ausência de lesões indicativas, podem ter suas carcaças liberadas para o consumo in natura, certo? Então aí ela vai poder então ser liberada na sua totalidade. Aqui então o ligamento peitoral, o ligamento cervical cortado e indícios da presença de brucela. E passamos para uma outra doença, seria o carbúnculo hemático, conhecido também como antraz, que afeta tanto animais como seres humanos e podem muitas vezes ser mortal, certo? O carbúnculo hemático, ele é causado pelo Bacillus anthracis e muitas vezes ele é confundido com carbúnculo sintomático, que a gente também vai ver logo em seguida.
Então, deve ser condenado totalmente a carcaça e as vísceras desses animais, incluindo pele, chifre, cascos, pelos, órgãos, conteúdo intestinal, sangue, gordura, e impondo-se imediatamente em seguida uma limpeza e desinfecção total da onde essa carcaça teve contato. Não podem ser evisceradas as carcaças de animais com suspeita de carbúnculo hemático. Quando o reconhecimento ocorrer depois da evisceração, impõe-se imediata a desinfecção de todos os locais que possam ter tido contato com o resíduo desse animal, tais como áreas de sangria, pisos, paredes, plataformas, facas, serras, ganchos, equipamentos, enfim, tudo o que possa ter tido esse contato. Uma vez constatada a presença de carbúnculo hemático, o abate deve ser interrompido e a desinfecção deve ser iniciada imediatamente. Recomenda-se para a desinfecção o emprego de solução de hidróxido de sódio a 5% e hipoclorito de sódio a 1% ou outro produto com eficácia comprovada e que seja aceito pelo Serviço de Inspeção Federal. Devem ser tomadas as precauções necessárias em relação aos funcionários que entrarem em contato com o material carbunculoso, aplicando-se as regras de higiene e antisepsia pessoal com produtos de eficácia comprovada, devendo ser encaminhados ao serviço médico como medida de precaução. Todas as carcaças, as partes de carcaças, inclusive peles, pelos, como falado acima, devem ser condenados. Bom, também deve ocorrer condenação total em outras afecções, como, por exemplo, o carbúnculo sintomático, que ele é causado por uma clostridiose, uma doença infecto-contagiosa causada pelo Clostridium chavoi, também conhecido como peste da manqueira, e que às vezes também é confundido com carbúnculo hemático. Então, nesse caso, a carcaça e as vísceras também devem ser condenadas. Carcaças, partes de carcaças e órgãos com aspecto repugnante, com gestos, com coloração anormal ou com degenerações, também devem ser condenados. Carcaças em processo putrefativo, que exalem odores de medicamento, urinários, sexuais, excrementícios ou outros também considerados anormais, devem ser condenadas. Carcaças e órgãos sanguinolentos ou hemorrágicos, em decorrência de doenças ou afecções de caráter sistêmico, também devem ser condenados, às vezes por uma má sangria ou por uma contusão generalizada, o animal caiu ali da nória e acabou comprometendo todo o restante da carcaça, como vocês podem ver aqui na foto ao lado. Carcaças e órgãos de animais com hemoglobinúria bacilar dos bovinos, varíola, septicemia hemorrágica, febre catarral maligna, também devem ser condenados. Então aqui eu estou pondo basicamente tudo o que está no risco A, né, não deixando passar nada. Tem doenças aqui que dificilmente vocês vão ver, vão ser difíceis de ser detectado, mas que por via das dúvidas está aqui presente na nossa apresentação. Em casos de contaminação, pode ser fecal ou biliar, ou por graxa, uma contaminação química ali por algum produto utilizado no abatedouro. As carcaças, partes de carcaças e os órgãos que tiverem a área extensa de contaminação devem ser condenados, independente da causa, seja gastrointestinal, por urina, leite, pus ou qualquer outra contaminação de qualquer outra natureza. Se não for possível a remoção, deve ser condenado. Nos casos em que não seja possível delimitar perfeitamente a área contaminada, mesmo após a remoção, as carcaças, as partes de carcaça e os órgãos devem ser destinados à esterilização pelo calor. Então, se não for possível essa total remoção, vai para a esterilização pelo calor. Observando que nunca deve se lavar essas carcaças, porque você vai estar promovendo uma contaminação cruzada, espalhando toda aquela contaminação por locais em que ainda não estavam contaminados. Quando for possível a remoção completa dessa contaminação, as carcaças, partes de carcaças e órgãos, então podem ser liberados. Bom, caso específico do órgão fígado.
Fígados com cirrose atrófica ou hipertrófica devem ser condenados. Quando não tem repercussão na carcaça, condena-se somente o órgão. É assim normalmente que funciona, certo? Órgãos em geral, com alterações como congestão, infartos, degeneração gordurosa, angiectasia, hemorragias ou coloração anormal, relacionados ou não a processos patológicos sistêmicos, devem ser condenados. Também estão seguindo a mesma premissa. Se for localizado, condena-se o órgão. Se for generalizado, a carcaça. As contusões também. Carcaças com contusão generalizada ou múltiplas fraturas devem ser condenadas, né? Muitas dessas contusões vêm devido ao manejo pré-abate ineficiente na hora do transporte. O animal bate o flanco na hora de entrar no caminhão, ou fica batendo durante a viagem, ou misturam-se os lotes no frigorífico. Então, muitas dessas contusões podem ser evitadas. Lesões extensas, sem que tenham sido totalmente comprometidas, devem ser destinadas ao tratamento pelo calor depois de removidas e condenadas às áreas atingidas. Contusão, fratura ou luxação localizada podem ser liberadas depois de removidas e condenadas às áreas atingidas. A mesma premissa. Edema, mesma coisa. Se o edema for localizado, condena-se a parte, remove-se a parte e condena, liberando o restante. Se o edema for generalizado, deve-se fazer então a condenação total dessa carcaça. Nos casos discretos e localizados, que apresentem infiltrações edematosas, devem ser removidas e condenadas somente aquela parte. No caso dos intestinos, em relação à parasitose pelo esofagóstomo, então condenações do intestino quando tiver infestações intensas de esofagostomose. Se não houver repercussão na carcaça, a carcaça é liberada, condena-se somente o intestino. Caso a carcaça tiver com caquexia juntamente com essa infestação, ela deve então ser condenada. Os intestinos e suas partes que apresentem nódulos em pequeno número pode ser liberado se você vê que é uma infestação bem pequena. Animais mal sangrados. Bom, não foi feita a sangria correta, o corte da carótida e da jugular, então não extravasou totalmente o sangue da carcaça, fica aquela carcaça com sangue acumulado. Então, a critério do serviço de inspeção, devem ser condenados ou destinados ao tratamento pelo calor, tanto os órgãos quanto as carcaças desses animais mal sangrados. Em caso de eritrematose, que é provocada pelo parasita Euritrema, que afeta os pâncreas, nesse caso, os órgãos devem ser condenados. Assim como no caso da fasciolose hepática, que encontrada no fígado. Então, se a infestação tiver no fígado sem repercussão na carcaça, sem que ela esteja com uma caquexia ou uma icterícia, só condena-se o órgão. Quando a lesão for limitada ao fígado, sem repercussão no estado geral da carcaça, então você só condena o órgão, como na maioria das outras afecções, como que a gente vem enfatizando nessa aula. Fetos procedentes do abate de fêmeas gestantes devem ser condenados. Línguas que apresentem glossite também devem ser condenadas. Cisto hidático. Carcaças e órgãos de animais que apresentem cisto hidático devem ser condenados caso apresentem caquexia. Bom, isso é óbvio, porque a gente já viu que carcaças com caquexia, elas devem ser condenadas. Então, se você tiver uma afecção juntamente com a caquexia, nesse caso do cisto hidático, então ela também será condenada, assim como uma cirrose hepática juntamente com uma caquexia, certo? Bom, os cistos hidáticos, eles também são parasitoses que se desenvolvem em bovinos, de diagnóstico difícil, mas que quando houver caquexia, então ele deve ser condenado. Órgãos que apresentem lesões periféricas, calcificadas e circunscritas podem ser liberados depois de removida aquela parte atingida. Continuando, carcaças acometidas por icterícia, certo?
Vamos lá de novo. Continuando, carcaças acometidas por icterícia, que é uma coloração amarelada da carcaça, da gordura, das peles, dos olhos, causadas principalmente pelo aumento da bilirrubina na corrente sanguínea. Então, devem ser condenadas essas carcaças. Quando apresentem gordura de cor amarelada decorrente de fatores nutricionais ou características de raça, então podem ser liberadas. Então tem que fazer esse diagnóstico diferencial para ver se é devido a uma patologia ou se é devido somente a um fator nutricional, a um composto com que o animal foi alimentado, ou então características da raça. Em caso de intoxicação, carcaças de animais em que for evidenciada uma intoxicação em virtude de algum tratamento por algum medicamento ou uma ingestão acidental de algum produto tóxico, de alguma planta tóxica, pode ser dado então o aproveitamento condicional dessa carcaça ou determinada a sua liberação para o consumo a critério do veterinário, quando a lesão for restrita aos órgãos e sugestiva da intoxicação por plantas tóxicas. Em casos do coração que se observarem lesões de miocardite, endocardite, pericardite, deve-se condenar somente os órgãos. Carcaças de animais com lesões cardíacas serão condenadas e destinadas ao tratamento pelo calor sempre que tiver uma repercussão no estado geral da carcaça, a critério do CIF. Então é aquela mesma premissa que a gente vem batendo na tecla aqui nessa aula. As carcaças de animais com lesões cardíacas podem ser liberadas, desde que não tenham sido comprometidas, a critério do CIF, sempre. Os rins que sempre estarão presos à carcaça, eles devem ser condenados quando apresentarem lesões de nefrite, nefroses, pielonefrites, uronefroses, cistos urinários ou outras afecções. Deve-se ainda verificar se estas lesões estão ou não relacionadas a doenças infecto-contagiosas ou parasitárias e se acarretam em alterações da carcaça. Mesma premissa. Por quê? Porque aí você condena a carcaça, você leva ela para um tratamento condicional pelo calor, né? Agora, se só for no rim, você condena aquele único órgão. Carcaça e rins podem ser liberados para o consumo quando suas lesões não estiverem relacionadas a doenças infecto-contagiosas, dependendo da extensão das lesões, depois de removidas e condenadas as áreas atingidas do órgão. Bom, lesões no linfonodo. A gente sabe que o linfonodo, muitas das lesões podem ser devido à presença da tuberculose. Porém, existem lesões inespecíficas que devem ser então tomadas outras decisões quanto ao destino da carcaça. Sempre que as carcaças apresentarem lesões inespecíficas generalizadas em linfonodos de diversas regiões, a carcaça deve ser condenada, certo? É a mesma premissa novamente. Lesões inespecíficas progressivas de linfonodos, sem repercussão no estado geral da carcaça, condenam-se a área de drenagem desses linfonodos com o aproveitamento condicional da carcaça pelo calor, pela esterilização pelo calor, certo? Então você só pega aquela área. Já lesões inespecíficas, discretas e circunscritas de linfonodos, sem repercussão no estado geral da carcaça, será condenada então somente a área de drenagem do linfonodo, podendo-se liberar a carcaça para o consumo in natura depois de removida as partes atingidas, certo? Ao contrário do de cima, que seria encaminhado a um aproveitamento condicional pelo calor. Bom, em relação à mastite, que é acometimento das glândulas mamárias, quando não houver comprometimento sistêmico, remove-se apenas a glândula mamária, libera-se o resto, como todas as outras doenças em que a gente vem falando aqui, a maioria, né?
Glândulas mamárias devem ser removidas intactas, de forma a não permitir a contaminação da carcaça por leite, pus ou outro contaminante, respeitadas as particularidades de cada espécie e a correlação das glândulas com a carcaça. Então elas devem ser retiradas com cuidado por um funcionário treinado, com uma margem de segurança para que não ocorra ruptura e o extravasamento de nenhum desses componentes. Glândulas mamárias que apresentem mastite ou sinais de lactação e as de animais reagentes à brucelose devem ser condenadas. O aproveitamento da glândula mamária para fins alimentícios pode ser permitido depois de liberada a carcaça. Então, depois que passou ali pelo DIF, passou ali pela liberação, libera-se também a glândula mamária. Carcaças e órgãos de animais que apresentem mastite devem ser destinados à esterilização pelo calor, sempre que houver comprometimento sistêmico. Mais uma vez, batendo na mesma tecla, se for sistêmico, condena-se tudo. Se for localizado, somente aquela parte. Assim como as neoplasias que vamos falar agora. Carcaças de animais com neoplasias extensas que apresentem repercussão em seu estado geral da carcaça, com ou sem metástase, deve ser condenado. Então, isso vocês têm que ficar em mente. É muito nítido. E vocês devem ter o critério e o bom senso de ver se a afecção está localizada ou estendida, espalhada, certo? Carcaças e órgãos de animais com linfoma maligno devem ser condenados. Devem ser condenados todo órgão ou parte de carcaça atingidos pela neoplasia, ou seja, aquela parte localizada. Quando se tratar de lesões neoplásicas extensas, mas localizadas e sem comprometimento no estado geral da carcaça, órgãos e carcaças devem ser destinados à esterilização pelo calor, depois de removidas e condenadas as partes e os órgãos comprometidos. Quando se tratar de lesões neoplásicas discretas e localizadas e sem comprometimento da carcaça, pode ser liberada para o consumo in natura depois de removida e condenada essas partes acometidas. Muito parecido com muitas outras patologias e afecções que a gente viu nesse capítulo. Parasitoses, também. Órgãos e partes que apresentem parasitoses não transmissíveis aos homens devem ser condenados, podendo a carcaça ser liberada desde que não tenha sido comprometido. Miíases, que é a bicheira, também. Partes e carcaças invadidos por larvas devem ser condenados, desde que não tenha acometido o estado geral da carcaça. A telangiectasia, que é uma afecção que a gente observa bastante no fígado, quando ela for generalizada, devem ser condenadas apenas o órgão. Se apresentar, então, uma afecção na carcaça, condena-se tudo. Então, ela comete os vasos hepáticos, e você consegue observar nessa terceira figura aqui abaixo, ó, a primeira é uma infestação de esofagostomose no intestino, segunda uma bicheira, você vê que acaba bastante com o couro e com a carne localizada àquele redor, e a terceira ali é a telangiectasia, você vê aqui os vasozinhos como varizes aqui no fígado. Às vezes está bastante acometido, você condena o órgão inteiro. Às vezes está só em uma parte, você retira com a faca somente aquela parte e pode liberar o órgão para o consumo. Animais magros, carcaças e órgãos de animais magros, livres de qualquer processo patológico, podem ser destinados ao aproveitamento condicional, pelo calor, pela salga, agora não in natura, porque vai ser uma carne que não vai ser bem apresentável para o consumidor, vai causar certa repugnância. Bom, cisticercose. O cisticercus bovis, uma doença muito importante no setor de bovinos. Carcaças com uma infecção intensa pela cisticercose devem ser condenadas. E o que a gente tem por uma infecção intensa? Quando são encontrados pelo menos 8 cistos viáveis ou calcificados, distribuídos da seguinte forma:
2 ou mais cistos localizados simultaneamente em pelo menos 2 locais de eleição examinados na linha de inspeção: músculos da mastigação, masseter, a língua, coração, diafragma e pilares do diafragma, esôfago e fígado, totalizando pelo menos 4 cistos. E 4 ou mais cistos localizados no quarto dianteiro, músculos do pescoço, do peito e da paleta, ou no quarto traseiro, músculos do coxão, da alcatra e do lombo, após pesquisa no departamento de inspeção final, mediante a múltiplas incisões, incisões múltiplas e profundas, como comentado na aula do departamento de inspeção final. Aqui algumas fotos para ilustrar. Do lado direito, cisto calcificado. Ele é um cisto que ele já foi inativado praticamente, mas que ele estando ali pode levar a você sugerir a presença de outros cistos em outros locais, por isso a necessidade de um exame mais acurado. Então aqui os cistos calcificados, eles são mais duros e amarelinhos. E do lado direito aqui o cisto vivo, parecem bolhas com um pontinho branco dentro, certo? São cistos ainda viáveis. Na cisticercose, quando forem encontrados mais de um cisto, viável ou calcificado, e menos do que o fixado para infecção intensa, considerando a pesquisa em todos os locais de eleição, a carcaça deve ser destinada ao aproveitamento condicional pelo calor, após remoção e condenação das áreas atingidas. Então, quando não for infecção intensa, a gente pode levar ela para um aproveitamento condicional. Quando for encontrado um cisto viável, considerando a pesquisa em todos os locais de eleição, este deve ser encaminhado ao tratamento condicional pelo frio ou pela salga após a remoção da área atingida. Então, infestação intensa condenada, não intensa, mas mais de um cisto, esterilização pelo calor e um cisto apenas, aproveitamento condicional pelo frio ou pela salga. Quando for encontrado um único cisto já calcificado, que é aquele durinho, considerando todos os locais de eleição examinados, então a carcaça pode ser destinada ao consumo humano sem restrições. A carcaça pode ser destinada in natura após a remoção e a condenação da área atingida. O diafragma e seus pilares, o esôfago e também o fígado, bem como outras partes passíveis de infecção, devem receber o mesmo destino dado à carcaça. Bom, continuando, vamos lá que estamos quase terminando. Vamos para outra doença de grande importância no abate de bovinos, doença de notificação obrigatória, a tuberculose, assim como a brucelose também é de notificação obrigatória, né? Temos a tuberculose. Em casos de tuberculose, a carcaça deve ser condenada, carcaças e vísceras condenadas quando, no exame antemorte, o animal esteja febril, assim como na brucelose. Sejam acompanhadas de caquexia, assim como na brucelose e em outras afecções, tendo caquexia, carcaça condenada. Quando apresentem lesões tuberculósicas nos músculos, nos ossos, nas articulações ou nos linfonodos que drenam a linfa destas partes, uma tuberculose generalizada, uma tuberculose miliar. Quando apresentem lesões caseosas concomitantes em órgãos ou serosas do tórax e do abdômen. Quando apresentem lesões miliares ou perláceas de parênquimas ou serosas. Quando apresentem lesões múltiplas, agudas e ativamente progressivas, identificadas pela inflamação aguda nas proximidades das lesões, necrose de liquefação ou presença de tubérculos jovens. Condenados também quando apresentem linfonodos hipertrofiados, edemaciados, com caseificação, de aspecto raiado ou escrelado em mais de um local de eleição. Ou quando existam lesões caseosas ou calcificadas generalizadas, e sempre que houver evidência de entrada do bacilo na circulação sistêmica. Ainda em relação à tuberculose,
As lesões são consideradas generalizadas quando, além das lesões do aparelho respiratório, digestório e de seus linfonodos correspondentes, forem encontrados tubérculos numerosos distribuídos em ambos os pulmões ou encontradas lesões no baço, nos rins, no útero, no ovário, testículos, cápsulas suprarrenais, cérebro e na medula espinhal ou nas suas membranas. Então, depois de removida e condenadas as áreas atingidas, a carcaça pode ser destinada à esterilização pelo calor, quando órgãos... Bom, falou. Então, nesses casos em que a carcaça for condenada totalmente, ela vai para a graxaria para ser transformada em material para ração animal, por exemplo. Agora, existem alguns casos em que as carcaças podem ser liberadas para um aproveitamento condicional através da esterilização pelo calor, quando não forem, então, consideradas generalizadas, o que a gente viu no slide anterior. Então, quando poderá ser destinada ao calor? Quando os órgãos apresentem lesões caseosas discretas, localizadas ou encapsuladas, limitadas a linfonodos do mesmo órgão, ou seja, mesma premissa, generalizada, afecção na carcaça, condena-se tudo. Quando for localizada, tem que ter o critério de se avaliar o que dá para aproveitar. Quando os linfonodos da carcaça ou da cabeça apresentem lesões caseosas discretas, localizadas ou encapsuladas, novamente. Ou quando existam lesões concomitantes em linfonodos e órgãos pertencentes à mesma cavidade, ou seja, tudo indicando que é localizado e não generalizado. Ainda em relação à tuberculose, aqui ao lado a gente pode ver algumas fotos, abaixo um linfonodo indicativo de tuberculose, acima uma carcaça com tuberculose limiar, que parece que ela está cheia de milho, por isso que chama miliar, ela fica toda pipocada, né? Ainda em relação à tuberculose, carcaças de animais reagentes positivos ao teste para tuberculose devem ser destinados à esterilização pelo calor, certo? Desde que não se enquadre anteriormente ali nas lesões generalizadas, o que seria necessário destinar a carcaça a uma condenação total. Então, às vezes o lote já vem positivo, então elas são encaminhadas para o DIF, é feito então aquele exame mais acurado, e se não for classificado então como uma lesão generalizada, pode-se remover a parte que tiver acometido e então ser destinada à esterilização pelo calor. E também temos uma outra forma de destinação, que é a liberação. Quando? Quando essa lesão tuberculósica ela é discreta, localizada e completamente calcificada em um único órgão ou linfonodo. Ou seja, você bateu ali num único linfonodo, ela está ali, a lesão discreta, localizada, já calcificada, e em nenhum outro linfonodo foi encontrada essa lesão. Então você remove essa parte e libera o resto, pode ser liberado para o consumo in natura. Caso haja uma contaminação com material tuberculoso, partes das carcaças e os órgãos que se contaminarem com esse material, por contato acidental de qualquer natureza, eles devem ser condenados. A gente falamos bastante sobre aproveitamentos condicionais, né? Os destinos das carcaças, pode ser liberação total, liberação parcial ou aproveitamentos condicionais. Quais são esses aproveitamentos condicionais? Então eu peguei aqui também no regulamento os aproveitamentos condicionais prescritos na legislação, e que o CIF então ele pode encaminhar a carcaça. O primeiro deles é pelo frio, certo? Então as carcaças serão submetidas a uma temperatura não superior a menos 10 graus Celsius por 10 dias, né? Pelo sal, ou seja, em salmoura com no mínimo 24 graus Balmê, em peças de no máximo 3,5 centímetros de espessura por no mínimo 21 dias, então seria o tratamento pela salga, o charque, por exemplo. Tratamento pelo calor, que pode ser de 3 tipos:
o cozimento, que é em uma temperatura de 76,6 graus Celsius, pelo período de 30 minutos, né? Binômio tempo-temperatura. A fusão pelo calor, que é uma temperatura um pouco mais alta, de 121 graus Celsius. E a esterilização, que é uma temperatura mais superior e que serve para matar o Clostridium botulinum, é chamado também de esterilização comercial, que é o que é realizado com os enlatados, certo? Então, é realizada essa esterilização, seguido de um resfriamento imediato. Então a gente vai ficando por aqui com essa aula, espero que tenha dado para se aprofundar e detalhar um pouco dessas doenças. A gente tem alguns vídeos complementares e um material no final do curso que vocês podem também dar uma olhada para vocês se interarem um pouco mais com esse tipo de inspeção de bovinos. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me enviar um e-mail ou então me comunicar diretamente pelo site. Muito obrigado.